Muito bem, povo de Deus, com muita alegria estamos aqui para apresentar para você mais um vídeo da Palavra de Deus aqui dentro do nosso canal, O Semeador. E hoje nós iremos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. É uma palavra belíssima, maravilhosa, inspiradora de Jesus. Portanto, eu quero chamar a sua atenção para que neste momento você abra o seu coração, você prepare a sua mente, que a sua mente esteja bastante relaxada, bastante tranquila, para que você venha compreender essa poderosa palavra de Deus. Vamos à leitura e logo após estaremos fazendo a exposição da palavra de Deus. Nos diz assim o versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Um fato bastante interessante que a gente compreende dentro do reino de Deus, dentro do Evangelho, são esses valores que a gente encontra nos ensinamentos de Jesus, quando ele fala sobre as coisas espirituais, aquilo que está relacionado a Deus, a salvação, como também daquilo que ele está falando sobre o que são riquezas do mundo, aquilo que está baseado apenas nos interesses mais vaidosos e egoístas do ser humano. E a gente começa a aprender que, diante de Jesus, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que é corruptível, acaba que deixando de ter aquele valor tão grande, né? Em primeiro lugar no nosso coração. Isso começa a sair do nosso coração quando nós conhecemos de fato e de verdade Jesus, e vem em primeiro lugar no nosso coração os valores do reino de Deus, os valores espirituais. Então a gente passa a sentir no nosso coração, a gente passa a sentir na nossa alma o desejo de olhar para a importância daquilo que são belezas espirituais, riquezas espirituais, e isso nos conquista, isso nos incentiva a continuarmos servindo a Jesus e acreditando em tudo aquilo que ele nos ensina em sua palavra. E esse versículo é apenas um versículo, mas ele traz para nós uma profundidade de verdades de Deus que eu gostaria aqui de pensar com você basicamente sobre três assuntos dentro do versículo 24. O tema principal é sobre as riquezas, mas dentro do versículo 24 a gente vai encontrar nesse ensino de Jesus três coisas importantes. Em primeiro lugar, Jesus vai falar para nós sobre a existência de dois senhores. Em segundo lugar, nós iremos aprender sobre a questão da escolha, porque Jesus vai nos ensinar que se fará necessário escolhermos um. E em terceiro lugar, nós iremos falar sobre a impossibilidade de servirmos aos dois senhores ao mesmo tempo. Então vamos então, na ordem, entender o que de fato Jesus está querendo nos ensinar dentro desse versículo 24. Vamos então à primeira parte que nós falamos. Existem dois senhores. Então vamos começar falando sobre os dois senhores. Em primeiro lugar, nós temos aquilo que nós consideramos, e é claro, sem dúvida alguma, nós primeiramente temos a Deus, o Criador, indiscutivelmente Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós apresentamos aqui o único para nós, o único, o que nós não trocamos, o que nós não negociamos, que é o nosso Senhor. Aquele que criou não apenas o cosmos, mas nos criou. E aquele que, além de ser o Criador, é Senhor de tudo e de todos. E quando nós lemos no livro de Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao 28, é a leitura que eu quero fazer, para que a gente possa entender como que é este Senhor, este Criador, este Deus que nós servimos e amamos. Veja nas palavras do apóstolo Paulo, que coisa belíssima quando ele fala do nosso Deus como Senhor, como Criador e como o que governa sobre tudo e sobre todos.
Livro de Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao 28. Começando no versículo 24, ele nos diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Veja que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, exaltando o grande Senhor, exaltando o Criador de todo o universo, glorificando aquele que de fato é Senhor de tudo e de todos. E é justamente quando Jesus está nos dizendo que nós temos diante de nós dois senhores, e diante da sua palavra nós já começamos a entender, nós que somos cristãos, que nós acreditamos neste único Senhor, o Senhor que é o Criador, o Senhor que é o mantenedor de toda a sua criação. Não temos nenhuma dúvida sobre este assunto. Ele criou e mantém toda a sua criação. E o belo é porque quando o apóstolo Paulo fala sobre este Senhor, que é o nosso Senhor, ele está falando que ele, além de ter criado, ele sustenta todas as coisas, e quando ele diz, ele não precisa como que de mãos humanas para que exista ou para se locomover, Paulo trazendo à nossa lembrança os senhores deste mundo, que são guiados, que são levados pelas mãos dos homens, que são feitos pela imaginação do homem, mas aqui nós temos o único Senhor, o Senhor por excelência, o Criador e o Todo-Poderoso. Mas como nós estamos aqui falando sobre estes dois senhores, quando Jesus fala, ele está nos mostrando que há sim, não que exista de fato e de verdade um Senhor, além do nosso Deus, além do Senhor, mas ele está mostrando que o mundo tem desenvolvido, tem criado, tem dado a existência a outro Senhor. E depois nós temos visto esse lado negativo. E a gente entende pelo seguinte, que as riquezas materiais, elas começaram a ser reverenciadas pela humanidade como se fossem senhores de suas vidas. E a gente começa a perceber isso na história da humanidade, a gente vê isso nos nossos dias. E, de fato e de verdade, embora seja comprovadamente a verdade que as riquezas é a pior senhora de escravos que existem, na verdade é que ainda existem muitos escravos dela. E por que não dizer que existem muitos outros que estão se habilitando a se tornarem também seus escravos? A gente percebe isso no nosso dia a dia, essa correria, essa loucura de muitos em busca desse senhor chamado riquezas, deste senhor que na verdade é o pior senhor de escravos. E como alguém já disse que o dinheiro não fala, ele grita. E a verdade é que as riquezas dessa vida, as glórias deste mundo, essa beleza, este brilho, este ouro terreno e corruptível, ele tem gritado, convidando às esquinas da vida pessoas a se tornarem seus escravos, e muitos têm dado ouvido a esses gritos e têm cedido e têm se tornado escravos dessas riquezas. E quantos não são também aqueles que têm ouvido os gritos de sua opressão, pessoas que depois de serem dominadas por este senhor terrível, que é as riquezas, as seduções das riquezas desse mundo, continuam debaixo dos gritos desta senhora de escravos terrível, mas continuam debaixo dessas opressões,
aceitam o senhorio das riquezas deste mundo sobre as suas vidas. Então Jesus está nos mostrando uma verdade que não era apenas dos seus dias, mas uma verdade dos nossos dias. Porque enquanto eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos diante do nosso Deus e vemos Ele como o único Senhor das nossas vidas, mas este mundo, ele se curva diante do Senhor das riquezas. Quantos não são aqueles que têm desprezado a palavra do Senhor dos céus para ouvir os gritos e os clamores dos senhores chamados riquezas e poder deste mundo e que têm se curvado diante deles? Porém, a segunda verdade que Jesus nos ensina é que existe uma escolha. Assim como nós escolhemos o Senhor para ser o Senhor das nossas vidas, também o mundo, as pessoas têm o seu direito de escolher as riquezas como senhoras de suas vidas, o poder como senhores de suas vidas. E o Senhor vai dizer aqui na sua palavra que é uma escolha entre Deus e as riquezas. Nós não estamos aqui negando a importância das riquezas, não estamos aqui negando que é preciso existir as riquezas nessa terra para que se exista o sustento, para que se exista o perfeito funcionamento material da vida, mas o que nós estamos aqui falando é sobre o perigo de nos curvarmos como servos e escravos das riquezas e depois de elas nos dominarem, elas não nos deixarem sequer olhar para o Senhor verdadeiro que está nos céus. Mas diante da palavra de Jesus, a gente percebe que essa escolha está diante de toda a humanidade. A escolha entre o Deus criador e pessoal que nós conhecemos, a escolha entre o único Senhor verdadeiro que criou céus e terra e que de um único casal fez toda essa raça humana que nós conhecemos, milhões e bilhões de seres humanos que existem sobre a terra, alguém precisará escolher entre este Senhor e as riquezas materiais que foram lapidadas, produzidas e simplesmente criadas pelo próprio ser humano. É uma escolha que o ser humano tem, escolher o Senhor como seu Senhor, que vai cuidar dele, porque já lhe deu a vida e vai lhe sustentar a vida, ou querer escolher as riquezas simplesmente para viver debaixo do seu jugo, do seu sofrimento, de sua angústia, porque o que mais nós vemos, pessoas desesperadas atrás dessa senhora de suas vidas, das riquezas, e depois percebemos essas pessoas com suas vidas destruídas e arruinadas, porque pagarão um alto preço por aquilo que eles simplesmente se aliaram, fizeram alianças terríveis para adquirirem essas riquezas, mas Jesus está dizendo, há oportunidade de escolha. Você pode escolher Deus como Senhor da sua vida, ou você pode escolher as riquezas como Senhora da sua vida. E em terceiro lugar, para finalizar o nosso vídeo, a impossibilidade. É impossível, disse o Senhor Jesus, alguém ter o Senhor como seu Senhor e ter também as riquezas como o seu Senhor ou a sua Senhora. Note as expressões de Jesus: aborrecer, amar, devotar, desprezar, nos assegurando que é impossível servirmos aos dois simultaneamente. É impossível adorarmos o Senhor como o Senhor das nossas vidas e no mesmo momento olharmos para as riquezas deste mundo e amá-las e vivermos como que numa loucura em busca dessas coisas, como se essas riquezas fossem de fato e de verdade o fator principal das nossas vidas, quando na verdade o fator principal das nossas vidas é Deus, o Senhor dos céus e da terra e Senhor das nossas vidas. É uma escolha. E Jesus está dizendo, é impossível compartilhar uma fé pura e verdadeira no Senhor e no mesmo instante viver a cobiça, o desejo desenfreado pelas riquezas deste mundo, até mesmo para contrariar a verdade de Deus em busca dessas riquezas. A última frase que eu tenho para compartilhar com você é: qualquer que divide sua devoção entre Deus e as riquezas, já a concedeu as riquezas. Uma vez que Deus só pode ser servido com devoção total e exclusiva.
Deus não divide a sua glória, Deus não dividirá o nosso coração, Deus não dividirá a nossa adoração e nem a nossa devoção. Você hoje tem a oportunidade de escolher o Senhor para ser Senhor da sua vida, aquele que te criou, aquele que te sustenta, ou viver nas loucuras deste mundo, sem ter tempo para servir a Deus, apenas buscando as riquezas, imaginando que isso é a única coisa importante na sua vida. Eu finalizo esse vídeo te dando um conselho. Escolhe o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E eu te digo mais, não é um Senhor cruel como as riquezas, que maltrata, que é o pior senhor de escravos que existe em toda a humanidade. Ele é um Senhor maravilhoso que cuida de nós e nos abençoa. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que o Senhor seja Senhor da nossa vida, da nossa família, que o nosso Senhor seja Senhor dessa nação, que o nosso Senhor seja Senhor de toda a terra. Que Deus te abençoe. Amém.